E aí, alunos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para a nossa aula de Sociologia para o 9º ano do ensino fundamental. E para quem esqueceu, meu nome é professora Elisângela, aliás, Elisângela, mais professora para vocês. E aí, pessoal, vamos continuar nossa aula? Olha, a aula passada nós falamos sobre poder, né? O poder que se exerce na vida das pessoas, dos grupos, das instituições. E hoje a gente vai continuar esse bate-papo, só que agora falando sobre Estado, né? Lembra que eu falei que o Estado ele impõe algumas coisas, a gente às vezes não entende por que existe esse Estado. Você já se perguntou por que existe o Brasil, a Alemanha, a França, os Estados Unidos? Como se dá essa questão do Estado, né? E como que existe Estado dentro dos Estados, por exemplo? Tem o Estado brasileiro, né, unidade federativa, e tem os estados, né, os territórios menores, o estado de Rondônia, o estado do Pará, o estado de Minas. Como é que pode um estado dentro do estado? Né? Então, assim, hoje nós vamos saber o que é estado, para que ele serve e os tipos de estados ao redor do mundo. Nós temos várias maneiras de compreender a formação do estado, ok? Vamos aqui para a tela para a gente ver quais são esses assuntos que nós vamos tratar hoje. Vamos lá, olha aí, ó. Estados e tipos de estado. Pessoal, a gente vai falar da definição do conceito, para que existe, o que é estado, né? E os modelos, a gente tem modelos diferentes, né? Ao longo da história, pessoal, o estado, ele também foi se modelando. Sim, ele não começou igual que é hoje, né? Na verdade, o estado, ele é resultado desse agrupamento de pessoas, dessa coletividade, e que foi necessário para a organização da sociedade. Imagina, a sociedade foi crescendo, pessoas foram nascendo, a mortalidade foi caindo, e precisava organizar aquilo. E aí, por isso, foi aparecendo esses modelos de Estado diferentes, e que, ao redor do mundo, hoje, a gente tem modelos que são diferenciados, tá? Não é esse modelo brasileiro, não é o único, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Então, primeiro a gente começa falando, o que é Estado, pessoal? Estado é uma instituição, tá? Para começo de conversa, o Estado, ele é uma instituição. Uma instituição individual, uma instituição legal? Não, é uma instituição social. Nossa, Estou parecendo aquelas crianças do 2º ano, ó, fazendo coisas erradas aqui. Espera aí que eu já vou arrumar. Então, pessoal, o Estado é uma instituição social, tá? O que ele faz? Desempenha várias funções, tá? Mas qual é a principal função do Estado, pessoal? Encher o saco? Não, mais ou menos, né? Vamos partir aqui para a questão conceitual. A principal função do Estado é a coesão. Não sei se vocês já viram essa palavra aqui, coesão. É uma palavra que remete à questão de organização, de ajuntamento, de agrupamento, que faz com que as pessoas estejam organizadas. Então, o Estado, ele precisa organizar a sociedade, né? Então, ele precisa ter essa coesão para organizar as pessoas, organizar o coletivo. Beleza? Anotado aí? Então, você já sabe, Estado é uma instituição social que desempenha várias funções, para as quais uma delas, a principal, é o quê? A coesão de uma sociedade politicamente organizada. Beleza? Aí, gente, você acha que o Estado ele surgiu, as pessoas começaram a estudar o que é Estado. Principalmente os pensadores aí, filósofos, né, sociólogos, historiadores. Dentre eles, eu trouxe 2 para vocês aqui, que é o Norberto Bobbio e o Max Weber, que a gente já falou dele lá na aula passada. Olha só, como que cada um deles vê o Estado? Que uma coisa interessante é que os pensadores, eles nem sempre concordam, tá? Na maioria das vezes é o contrário, eles não concordam muito, não. Então, a ideia é entender que o pensamento de cada um. Então, olha só, o Bobbio, ele diz que o Estado é uma instituição complexa.
ela é uma organização complexa, marcada por uma questão aí, ó, a centralização do poder. Ou seja, ele vai lá centralizar, olha, eu é que mando, vocês aqui precisam entender que eu vou ditar as regras, tá? Então, tem uma territorialidade? Tem, precisa ter um território. Eu vou fazer um estado do nada. Não, o estado, ele está fundamentado na ideia de território, tem que existir um lugar para que ele esteja ali, presente, né? Outra funcionalidade do Estado é a obrigação política. Então, existe a obrigatoriedade de agentes que vão organizar politicamente esse Estado. E também na impessoalidade do seu comando. Então, essa pessoa que vai comandar o Estado, ela não vai comandar que nem ela está na casa dela, não. Ah, vou fazer o que eu quero aqui, vou decidir do meu jeito. Não. A impessoalidade, ele tem que decidir o melhor para a coletividade, não é o melhor para ele, para a família dele, né? Isso aqui é muito a cara do Brasil, né? No Brasil, a política é meio assim, meio a casa, a extensão da minha casa. Mas dentro dessa ideia geral de Estado, não é assim que tem que ser, tá bom? Max Weber, ele já pensa o seguinte, que o Estado ele se define pelo monopólio da violência. Gente, para existir o que nós chamamos de Estado hoje, muita gente morreu. Muita gente foi assassinada, perseguida, presa, e ainda é, tá? Então, o Estado ele não se levanta do nada e as pessoas pacificamente vão lá, vamos formar um Estado? Não. O Estado é a correlação de forças, é a correlação de violência, são grupos que se organizam para destruir o outro e daí nasce o Estado, né? Então, há sim as forças armadas, muitas vezes, que vai pressionar determinado território a ter a sua independência e se transformar no Estado. Por exemplo, né, uma coisa recente que está acontecendo aqui no mundo é a questão do Estado Islâmico. Vocês já ouviram falar, né? O Estado Islâmico que se organizou um grupo de extremistas lá no Oriente Médio para tentar tomar um território, né? Hoje eles estão ali naquela região da Síria, e nessa questão aí eles querem tomar esse território para estabelecer o califado, né? Que é o modelo de Estado. E esse califado seria o quê? O Estado Islâmico, né? Com líder, aí eles têm a liderança, quem é que vai ser o líder, tem a questão da religião, a questão... Só que eles não têm legitimidade. Aí está a questão. Querer formar um Estado, ter armas, é uma coisa. Você quer ter armas lá, eles são armados até os dentes. Não sabemos quem é que financia isso. E aí, nessa formação, eles conseguem poder. Aí eles vão e se organizam em grupos, vão lá, invadem os territórios, tentam destruir ali o que há do outro território. E aí eles se formam um grupo armado. É o que nós temos hoje naquela região, tá? Só que eles não têm legitimidade, porque os outros países não reconhecem eles. Essa é a questão, pessoal, que vocês precisam entender. Não é porque eu quero formar um Estado que ele vai existir. Não é porque eu tenho um grupo armado que ele vai existir, né? Porque ele precisa de legitimidade. Ele precisa do reconhecimento dos vizinhos em volta, dizer, não, reconhecemos o Estado Islâmico, agora sim ele passa a existir de fato e de direito. Mas não, eles não são reconhecidos e, pelo contrário, eles estão sendo combatidos por uma série de situações ali que são muito complexas, que agora nessa aula eu não vou conseguir explicar para vocês, mas é mais ou menos isso. Então, o Estado ele se forma a partir da vontade de uma coletividade, mas também da legitimidade, dele ser legítimo, aceito de fato e de direito. E aí ele consegue. Foi assim que foi surgindo os estados, né? Por exemplo, o Estado brasileiro, ele era muito maior, daí ele foi invadido. Algumas partes, mas ele também invadiu, tá, pessoal? Ele não só foi invadido, não. O Brasil invadiu alguns territórios, conseguiu tomar para si alguns, outros ele perdeu. E aí hoje o formato do Brasil, né, aquele desenho do Estado brasileiro, ele é resultado de lutas e guerras. Por exemplo, o Brasil teve conflitos com a Bolívia,
né, teve algumas situações ali e conseguiu tomar o estado, o território do Acre, onde é o Acre hoje, e tantos outros, né? Aí a gente tem aquela, não foi uma questão do Brasil ali, mas de outros países, onde hoje é o Uruguai, né? Tem lugares, pessoal, que até hoje a guerra está presente por causa de uma fronteira que um estado diz que é dele e o outro diz que é dele, e a guerra fica ali, ó, rolando. Por quê? Porque não há consenso, né? Então, estados ainda brigam até hoje por determinado território. Aqui na América Latina, teve briga entre Bolívia, a Bolívia perdeu a sua saída para o mar, e aí ficou meio que ali presa, não tem saída para o mar. Mas outros países também perderam território. O Brasil quase não perdeu muita coisa. Por isso que vocês olham assim no mapa da América Latina, o Brasil não é grandão? Enorme, assim, fala, caramba, que tamanho. Como organizar um território tão grande continental como o Brasil? Cara, não é fácil, não foi fácil. E o Brasil é grande porque ele tomou para si, é meu, esse é o território brasileiro e teve briga, e teve luta para ser o que nós temos hoje, beleza? Voltamos aqui para a tela, para a gente ver mais essa questão do Estado, né? A gente tem um Estado, modelos diferentes. Vamos conhecer aqui os estados, seus modelos. Nós temos o Estado absolutista, que é o modelo mais antigo de Estado, que era concentrado o poder na figura de quem? De quem? Olha aqui, ó, do rei, da rainha, tal, aquela coisa pomposa, lá, né? Então, o rei, gente, ele tinha um poder total do Estado. Que poder é esse, professora? Como que é essa totalidade? O poder da economia, o poder da justiça e o poder do exército, das forças armadas. Então, o rei mandava e desmandava, velho. Ele conseguiu o que ele queria, por quê? Porque ele mandava em tudo. Então, esse tipo de Estado, ele foi objeto de uma reflexão de um teórico chamado Thomas Hobbes, quando ele escreveu o livro chamado O Leviatã. Então, ele pensou esse modelo de Estado como modelo ideal naquela época. Por quê? Porque ele era inglês. E a galera da Inglaterra, ali do Reino Unido, eles curtem esse negócio do Estado absolutista. Eles curtiram bastante. Foi o primeiro modelo que também foi reproduzido em outros lugares, certo? Nós temos o modelo liberal e burguês, que é um modelo em que é um pouco diferente, é uma crítica, na verdade, ao Estado absolutista. No modelo liberal, nós temos a soberania popular. Aí a população já pode ter um pouco de poder, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, é a representação da Revolução Francesa, que foi essa luta pelo poder da população por um Estado mais democrático. Por isso veio o modelo liberal, né? Qual é o modelo de Estado ideal para o modelo, né, nesse modelo liberal? É que o Estado guarde a ordem, que ele ajude, né, não ter baderna, bagunça, quebradeira, que ele tem que proteger a propriedade privada, as pessoas têm necessidades de ter a sua propriedade, de se desenvolver, né, também. Uma coisa importante nesse modelo de Estado, pessoal, é a separação do público para o privado. Por que essa crítica? Por que, professora? Porque aqui, pessoal, no Estado absolutista, aqui era família, era todo mundo se metia, era um negócio aqui que todo mundo fazia tudo. Todo mundo queria se meter. Quando o liberalismo lutou na Revolução Francesa, disse, peraí, botou o pé na porta e disse assim, ó, não queremos mais isso. Isso é baderna, é bagunça. Uma coisa importante também aqui, ó, é o papel da igreja. No Estado absolutista, a igreja mandava e desmandava aqui, ó. Só que aqui no burguês, opa, peraí, não é bem assim, viu? Igreja é igreja, Estado é Estado. Vamos separar? Vamos separar? Aí sim, nós separamos a igreja do Estado. Senão a gente estava até hoje, pessoal, a igreja mandando e desmandando. Então a gente, colocou o pé na porta. E outra questão é a separação entre o público e o privado, e o Estado não deveria intervir na economia. A economia ia se desenvolver por ela mesma. E cada um por si, certo? Já o modelo socialista é um modelo que critica esse modelo aqui. Por quê, pessoal? Porque, segundo eles, é um modelo que só aumentou as desigualdades sociais, né?
Então, ele questiona o modelo liberal, certo? Ele questiona as desigualdades que vieram desse modelo burguês, e ele defende uma mudança é uma revolução, na verdade, né? Defende uma mudança profunda nos meios de produção, né? E que esses meios de produção sejam apropriados pelo proletariado, pelo trabalhador, né? Então, esse modelo socialista, ele teria um papel histórico, pontual e transitório, porque o modelo mais ideal para esse modelo socialista, segundo os defensores do socialismo, é o comunismo. Só que o comunismo nunca existiu, nunca conseguiu ser realmente colocado em prática. Então, o que você vê aí no mundo, em alguns países, que chamam de comunista, porque é o comunismo. Não, pessoal, o modelo de Estado é socialista, o comunismo nunca existiu. Mas você pode ter um modelo socialista com uma base econômica capitalista, tá? Que é o caso de alguns países, algumas potências mundiais, inclusive, que utilizam o socialismo enquanto relações de poder internas do Estado, porém, quanto à questão econômica, eles são totalmente liberais aqui, ó, entendeu? Olha só, espertinho, né? Eu uso a base do modelo liberal, mas dentro do Estado, as relações sociais são socialistas, beleza? Que fica aí a dica para vocês entenderem isso. E a gente tem um modelo do bem-estar social, que é o modelo keynesiano. Por que keynesiano, professora? Porque foi criado por John Maynard Keynes. Ele pensava que o Estado poderia ter um equilíbrio, nem só o liberalismo, nem só o socialismo. Só uma coisa aqui, gente, um adendo, tá? Alguns estados europeus, que a gente admira tanto, inclusive, eles têm um modelo capitalista, mas as políticas são socialistas. Então, assim, o Estado, eu não gosto de socialismo, mas você gosta de uma política socialista também, né? Então, olha só, o Keynes, ele dizia que o Estado ele tem que ser interventor e ele tem que ajudar nos avanços econômicos, principalmente também na questão social, tá? Então, assim, o Estado pode ajudar, não pode se meter nem tanto na economia, mas também não pode deixar as pessoas morrendo de fome. Então, ele tem que ter aquele equilíbrio, tá? Por isso, a gente vê políticas keynesianas em alguns países que vieram para tentar ajustar alguns problemas aqui do Estado burguês, certo? O Estado neoliberal já é o Estado que vai criticar um modelo de bem-estar social, ele vai defender o livre comércio, a livre iniciativa, e ele propõe uma cisão muito maior entre Estado e economia, né? E que o Estado ele tem que ser o mínimo. O Estado mínimo para que a economia se desenvolvesse da forma natural, digamos assim. Esse modelo de Estado, pessoal, ele foi muito implantado na América Latina, Chile, Brasil, Argentina, Peru. Só que, em alguns pontos, ele trouxe muitas crises econômicas. Não deu muito certo aqui. Então, o Estado neoliberal é um Estado muito defendido, mas, na prática, ele também tem os seus problemas. Por quê? Porque a desigualdade social, as pessoas que não têm oportunidade de se desenvolver, elas não vão conseguir. Então, a massa de trabalhadores que não vão ficar com a proteção que precisa ter para não ficar na pobreza é muito grande. Então, a gente vê, por exemplo, estados bem desenvolvidos, eles vão ter uma política de proteção a essas pessoas mais pobres, que é justamente o que o keynesianismo defende, tá? Não é bem o socialismo, mas é uma forma de proteger aqueles que não têm condições. Aí a gente trabalha o quê? Políticas públicas de educação, né? Saúde, segurança. Para quê? Para que aquela massa de pessoas mais pobres, no futuro, elas tenham essa oportunidade de talvez se igualar. E aí a gente ter uma escola de qualidade para todas as classes sociais, né? Ou a gente ter uma saúde boa para todo mundo, não é só para o rico, né? Para o pobre também. E aí nessa relação de igualdade, a gente começa a ter um modelo que o Estado não precise tanto trabalhar. Então, pessoal, essa é a ideia, tá? Tá aí, pessoal, essa é a aula de hoje. A gente trabalhou os estados e modelos de Estado, tá?
Vocês viram aí que existem vários modelos e esses modelos vocês podem se aprofundar no material de vocês aí de casa, aí da escola. Pega o livro e dê uma lida nesses materiais, vai ter lá no livro de vocês, para vocês entenderem melhor, tá? Inclusive na geografia também vocês vão ter um pouco disso, na história, um pouco dessa questão do estado e modelos, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus e a gente se encontra aí na próxima aula, tá bom? Até mais!